Indo dormir com o Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo e o seu agir em nós. Eu sou o pastor Elienay e é uma alegria estar contigo aqui no nosso canal para aprendermos sobre a pessoa do Espírito Santo e muito mais do que isso, desenvolver um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nesta noite eu quero meditar contigo sobre dos símbolos do Espírito Santo. Cada um desses símbolos nos revela a forma como Ele age nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, como nós já aprendemos nos devocionais anteriores, não é uma força, não é simplesmente uma virtude, um poder. Verdadeiramente, o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona e quer andar conosco. Ele é uma pessoa que fala, que consola, que guia, que ensina, que transforma e principalmente que nos enche de paz, nos enche de alegria e faz com que aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário se torne uma realidade na nossa vida. Na Bíblia, Deus usa os símbolos para nos ajudar a compreender estas verdades espirituais que muitas vezes são tão profundas e às vezes difíceis de compreender, pois nós sendo tão limitados e caminhar com Deus, o Todo-Poderoso, precisa que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude. Nós vamos aprender hoje sobre o símbolo que é o óleo, o fogo e a água. Então, primeiramente, o Espírito Santo como óleo. Salmo 133, número 2, diz assim: como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. O óleo na Bíblia, ela representa principalmente unção, separação, consagração e cura. No Antigo Testamento, os reis, os sacerdotes, eles eram ungidos com óleo antes de exercer o seu chamado. E isso nos mostra algo muito poderoso. Ninguém consegue cumprir os propósitos de Deus sem a capacitação do Espírito Santo. Tudo o que é espiritual, tudo que diz respeito ao eterno, ao que vem de Deus, é preciso a unção do Espírito Santo. Você pode ter talento, você pode ter experiências, você pode ter conhecimento, mas a unção de Deus é o que dá poder àquilo que você faz. Se a unção de Deus não estiver sobre nós, todos os nossos talentos, as nossas capacitações, elas nos levarão muito perto. Não desenvolveremos da maneira que agrada a Deus e de uma maneira eficaz. Por isso que é importante nós compreender a unção de Deus sobre a nossa vida como capacitação. O próprio Senhor Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto para receber poder. Depois que ele se batiza, ele vai ao deserto, a Bíblia diz, levado pelo Espírito Santo. E sobre ele desceu a plenitude do Espírito. E logo depois nós vamos encontrar o Senhor Jesus dentro da sinagoga, dizendo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ali nós vemos a plenitude do Espírito Santo. Ele, o Deus encarnado, nos dá o exemplo que é necessário a unção do Espírito Santo para manifestar o reino. Então eu quero dizer para você que tem talento, mas está travado, você que sabe que tem dons, mas não avança, você que tem capacidades, que tem experiência, mas está frustrado porque não está avançando, está faltando a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu quero que você entenda que uma coisa é a pessoa do mundo, ela caminha de outra maneira, mas nós que servimos ao Senhor Jesus, que fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus, nós precisamos estar de acordo com a palavra para que a nossa vida desenvolva.
Então, nesta noite, já comece a pedir a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Que esse óleo desça sobre a tua vida, sobre o teu negócio, sobre as tuas capacidades, para que você possa avançar e desenvolver o teu talento, desenvolver o teu chamado, desenvolver o teu ministério. E muitas vezes, quando nós falamos desta maneira, alguém pode pensar que esse talento, que esse chamado diz respeito unicamente a ser um pastor, a ser um missionário, um cantor. Não, meu amado. O trabalho que você desenvolve, seja uma costureira, seja um médico, um engenheiro, seja até mesmo a pessoa que cuida da limpeza em alguma empresa ou numa casa, não importa. E a tua função pode ser o chamado de Deus para a tua vida. Aonde você está, ali, se você tiver unção de Deus, você vai operar no sobrenatural. Grandes coisas você fará através da pessoa do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que te guia, que te dirige, que te ensina e que também te conforta e te fortalece. O óleo também representa a cura. Na antiguidade, o óleo era usado para curar feridas. E nós vemos isso na palavra de Deus. E quem sabe hoje você esteja emocionalmente ferido por palavras, ferido por decepções, por traições. E eu digo para você, essa dor é uma dor terrível, porque ela não alivia na tua mente. Mas, se este é o teu caso nesta noite, saiba que a unção do óleo do Espírito Santo de Deus traz sobre você paz, tranquilidade ao teu coração, capacidade para perdoar e para que essas coisas fiquem no passado, para que você possa dar então sequência na tua vida. O Espírito Santo é aquele que derrama o óleo sobre feridas que ninguém vê. Muitas vezes você está carregando sozinho essa dor. As pessoas ao teu redor nem sabem pelo que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus, que te conhece, ele quer hoje derramar o seu óleo precioso sobre a tua vida, sobre esta ferida, para trazer paz, para trazer alegria ao teu coração. Porque o Espírito Santo ele tem a capacidade de, nesta noite, como você já está sentindo, tocar em lugares dentro de você, na tua alma, nos teus sentimentos, que ninguém consegue, mas ele está aí com você e já está sarando. Glória a Deus por isso. Talvez as tuas lutas, as batalhas tenham tomado, drenado todas as suas forças. Quem de nós não passou por isso? As batalhas são tão grandes que parece que não conseguimos mais avançar. Ficamos travados, angustiados, mas o Senhor, ele traz renovo através da sua unção, através do seu óleo precioso. Hoje o Senhor está renovando pessoas que estão aqui conosco, nesse nosso canal, nesse nosso devocional, invocando a presença do Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, aquilo que está seco na tua vida, aquilo que não flui, aquilo que não floresce mais, quando desce a unção do Espírito Santo, volta a fluir. E eu creio, pelo poder de Jesus Cristo, que Ele está renovando pessoas nesta noite. Que esse óleo está curando, está sarando, restaurando. Louvado seja Deus. Quando nós falamos ainda de unção, nós falamos da capacitação que Deus nos dá para fazer o extraordinário. Quando nós olhamos para homens de Deus como Davi, após ter sido ungido, a mão poderosa do Senhor veio sobre ele. Quando olhamos para Elias, para todos esses profetas da palavra de Deus, todos eles foram ungidos. E quando recebe a unção de Deus, recebe a capacitação para fazer aquilo que humanamente é impossível. Quem sabe você esteja cansado, frustrado e aflito. Saiba que a unção do Senhor desce sobre você nessa hora. Aleluia, ungindo você para exercer
o teu ministério, a tua função, seja a tua função como mamãe, como uma operadora de milagres, ou ainda como alguém na empresa ali que traz renovo, que traz palavra de vida para os companheiros. Aonde você estiver, o Senhor te capacita, Ele derrama sobre ti o seu óleo. E eu quero falar também hoje sobre o Espírito Santo como água, este símbolo tão precioso. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como diz a Escritura, muitas vezes as pessoas creem em Deus, dizem crer, mas não como diz a Escritura. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra do Senhor. E a palavra é tão maravilhosa, se você crê em Deus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do teu ventre. A água, ela representa a vida, representa renovação, limpeza e satisfação. Sem água, meu querido, não existe vida. Sem água não haveria vida na terra. Da mesma forma, sem a presença do Espírito Santo, a alma seca. Coisa triste é quando você conversa, quando você caminha com a pessoa que a alma está seca, não tem a presença do Espírito Santo. Nada faz sentido, mesmo que aquela pessoa às vezes está naquela busca, incessante por prazeres, ou por conquistar coisas, ou por estudos, avançar. Quantas pessoas buscam estudar mais e mais e mais e mais e a sua alma nunca se satisfaz, há uma sequidão. Outras pessoas buscam no dinheiro, no recurso e querem prosperar, enriquecer e ter mais e mais, há uma sequidão. E elas não percebem que essa sequidão não se sacia nem com estudo, nem com recurso. Outros buscam nos prazeres mundanos saciar a sua alma, vão atrás de prazeres, e atrás, e nunca estão satisfeitos. Pelo contrário, há uma sequidão cada vez maior. Mas quando você bebe do Espírito Santo, recebe essa água do Espírito, a tua alma que está sedenta, que está seca, é saciada e você então começa a produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para o reino, frutos de alegria, de paz, de gozo, de longanimidade, de paz plena em Jesus Cristo. Há pessoas que têm tudo externamente, mas você percebe que interiormente estão secas. Por fora estão sorrindo, mas por dentro estão cansadas, estão abatidas. E Jesus disse: rios de água viva correrão. Não, ele não fala gotas, ele não fala uma pequena chuva, ele não fala de coisa pouca, ele diz rios. Rios de água viva correrão do teu interior, e esse rio que salta para a vida eterna. Isso significa que o Espírito Santo de Deus, ele não quer apenas visitar você. Tem pessoas que têm encontros esporádicos com o Espírito Santo. Quando vai no culto, quando vai num congresso, quando vai numa atividade, num evento, onde ali se invoca a presença do Senhor. Tudo isso é maravilhoso, mas isso são chuvas, são pequenas gotas, mas rios de água viva é quando você começa um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Que este devocional possa despertar você. Esse é o desejo profundo do meu coração e muito mais profundo do Espírito Santo, que ele se torne um rio no teu interior, que você tenha um relacionamento íntimo, fluido, contínuo com o Espírito Santo, desde o anoitecer até o amanhecer, no decorrer do teu dia, em todos os momentos, a presença do Senhor junto contigo. Quem sabe, meu amado irmão, você esteja vivendo um tempo de desgaste, de cansaço emocional, ou talvez espiritual, cansaço mental que é terrível, mas hoje o Espírito Santo, ele quer
regar áreas da tua vida. Ele quer descer com esse rio, inundando o teu coração, inundando a tua vida, para que aonde havia sequidão, haja refrigério. Haja refrigério que vem de Deus, alegria que vem do Senhor. Que aonde há um peso, há uma canseira, haja leveza. Haja leveza. A coisa mais linda é quando a pessoa se entrega para Cristo e você pergunta como você está se sentindo. A pessoa diz: estou leve, parece que saiu um peso de dentro de mim. E que isso seja uma constante na tua vida. Que aonde havia sequidão, aonde havia terra seca, que Deus possa trazer plenitude, gozo do Espírito Santo. E eu afirmo que nesta noite você não vai dormir seco espiritualmente, porque o Senhor está liberando rios de água viva sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, esse casamento que está tão seco, parece que não há avanço, parece que caiu numa monotonia, uma sequidão. Hoje o Senhor libera rios de água viva, que haja paz, que haja alegria sobre os teus filhos, sobre a tua mente, que em todas as áreas da tua vida haja refrigério do céu. Que Deus faça descer sobre você esse rio de águas vivas e transforme o teu ser. Que os teus desejos, as tuas emoções comecem a se voltar para Deus. Se você ficou até aqui nesse vídeo, pode ter certeza, é porque o Espírito Santo de Deus já está tocando o teu coração. Glória a Deus. E o último símbolo que eu quero falar contigo nesta noite é sobre o Espírito Santo como fogo. Aleluia! Atos capítulo 2, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que fogo, como que de fogo repartida pousaram sobre eles. O fogo representa poder, representa purificação, paixão e avivamento. Muitas vezes a pessoa está vivendo tranquilo, mas aquela vida monótona, é quase que na mornidão. O Espírito Santo ele quer trazer poder, quer trazer purificação, paixão e avivamento. Quando nós falamos de fogo, o fogo ele aquece, o fogo ilumina e o fogo também purifica. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Há áreas na nossa vida que precisa de purificação. E quem pode trazer essa purificação é a pessoa do Espírito Santo. Tem áreas na tua vida que você não está vencendo, você sabe que aquilo é pecado, você sabe que aquilo é desonesto, que aquilo desagrada a Deus, que aquilo te afasta do Senhor, que aquilo te afasta dos teus filhos, te afasta da tua família. Você sabe, mas não consegue vencer. O fogo do Espírito Santo vai queimar esse pecado e vai purificar você. A palavra diz que o fogo purifica o pecador. Que Deus venha nos purificar, venha nos santificar. Louvado seja Deus. O fogo que ilumina significa que ele traz direção. Que o Senhor possa iluminar o teu coração com esse fogo poderoso e também que possa trazer avivamento, que você seja avivado, que você seja renovado, fortalecido. Tem pessoas que vivem a sua vida de crente e parece que cada temporada vai andando para trás, cada vez mais frio. Que você volte a orar mais, que você volte a cultuar mais. Pessoas que não faltavam cultos, você que estava sempre firme na casa do Senhor, hoje está afastado, vai um culto a cada 10 dias, a cada 15 dias, uma vez na semana. Não, meu irmão, se envolva, que o Espírito Santo do Senhor possa arder no teu coração, trazendo paixão, o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Há coisas dentro de nós que só o fogo do Espírito Santo consegue tratar. Às vezes o nosso orgulho nos impede de avançar, meu irmão. O nosso orgulho nos impede de perdoar. O nosso orgulho nos impede de aprender, nos impede de receber. E quem é que quebra, quem é que destrói esse orgulho? É o fogo do Espírito Santo. A outra situação na nossa vida é que é o medo.
quando estamos com medo de avançar, medo de fazer um negócio, medo de dar um passo, o que é que te leva a prevalecer, a saltar essa muralha, a saltar esse abismo? É o fogo do Espírito Santo. Quando há dúvidas também no nosso coração, quando há temor enquanto a fazer alguma coisa, a tomar uma decisão, o que é que elimina essa dúvida? É o fogo do Espírito Santo. Deus maravilhoso, que Ele venha trazer sobre nós, agora, nesta hora, a sua unção poderosa, que toda frieza espiritual caia por terra, que toda frieza espiritual saia da nossa vida. Quem sabe, meu amado irmão, você ame a Deus, mas parece que algo esfriou dentro de você. A tua oração já não é a mesma, a sua fome pela palavra diminuiu, o seu coração já não queima pelas coisas de Deus como antes. Oh, meu irmão, que situação triste é essa? Mas o fogo do Espírito Santo, ele reacende o altar que está apagado, ele reacende o coração que está frio. A palavra diz que Deus não apaga o pavio que fumega. Se há dentro de você um pouquinho de óleo, se há dentro de você essa saudade das coisas de Deus, saiba que o Espírito Santo de Deus não permitirá que esse altar permaneça apagado. Ele vai incendiar o teu coração. Desde que você abra o teu coração, desde que você abra a tua boca e diga: Espírito Santo, vem mover na minha vida, vem queimar outra vez. Deseje profundamente a pessoa do Espírito Santo, porque, amados irmãos, quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, nós estamos falando de vida ou morte, de vida eterna com Deus ou de morte eterna nas profundezas do inferno. Que Deus tenha misericórdia, meu irmão, de você. Se é esta a tua situação, que você possa se renovar, que você possa buscar a presença do Senhor. E se você já está cheio do Espírito Santo, que se encha mais ainda até transbordar. Um vaso que transborda, que contagia a tua família, a tua casa, os teus amigos. Louvado seja Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente chega nessa situação de frieza porque o inimigo tentou apagar essa chama. Mas hoje, Deus está soprando vida outra vez dentro de você, dentro do teu coração. A chama não morreu. Aleluia! A chama do Espírito Santo está viva dentro de você, pois ainda move algo, e quando ainda move, é porque o Espírito Santo está lutando com você, lidando com você, dizendo: ei, acorda, vem para mim, vem às águas, vem receber poder. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E eu quero declarar sobre a tua vida, meu amado irmão, que você vai viver dias de fogo, de paixão, de avivamento. Glória a Deus. No dia de hoje nós aprendemos que o óleo unge, capacita, cura, que a água refresca, vivifica e que o fogo purifica e reacende a chama. Louvado seja Deus. É exatamente isso que o Espírito Santo traz para nós nesta noite, porque Ele sabe que nós precisamos. Alguns precisam do óleo, de cura, de capacitação, outros precisam dessa água de purificação, precisam de vida, e outros estão precisando do fogo, para incendiar, para avançar. E no final todos nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Não tente caminhar sozinho, não tente seguir a sua vida sem oração, sem buscar a presença do Espírito Santo. Foi por isso que o Senhor Jesus deixou claro aos seus discípulos: eu enviarei outro Consolador para que estejam convosco. Glória a Deus. Vamos orar neste momento. E eu quero também já agradecer a Deus que ouviu a nossa oração, respondendo ali o pedido da irmã Luísa Matos, em favor da sua mamãe, que já recebeu alta. Glória a Deus por isso. E se você deseja, coloca nos comentários o teu pedido de oração,
com o nome completo e nós vamos aqui estar lendo e orando por esses pedidos. Pai maravilhoso, Espírito Santo de Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor, nesta noite, para engrandecer o Teu nome, para Te glorificar, para Te adorar, pois Tu és, Senhor, digno de honra, digno de louvor e de adoração. Vem, Senhor, vem sobre nós com o Teu rio impetuoso, Senhor, sarando, limpando o Teu óleo precioso e incendeia, Senhor, os nossos corações, incendeia, Senhor, as nossas vidas, cada irmão e irmã que está assistindo, Senhor, este devocional possa ser renovado, possa ser fortalecido, receber do alto, Pai, a direção que vem de Ti. Tu és poderoso em batalha, Tu és um Deus forte e tremendo. Não há nada, não há ninguém que possa impedir o Teu agir. Por isso, Senhor, eu oro, eu intercedo, Senhor, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, seja qual for a necessidade, que a Tua mão poderosa se estenda agora e que o Teu Espírito Santo, Senhor, inunde o lar dos Teus filhos. Aleluia, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, porque até o dia 31 de julho estaremos falando sobre a pessoa do Espírito Santo neste devocional noturno. E não perca por nada, pois isso te motiva, pois isso te leva a um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e durma com o Espírito Santo.